Boa noite! Boa Olá, noite. Rita, Luana, Arilton, Kleber, Robson, que saudade de vocês. E é uma grata satisfação agora a gente bater um papo, né, conversar um pouco sobre a nossa montagem, sobre o espetáculo, né? Então, eu sou Constantino Isidoro, dirigi aí o espetáculo Hamlet na Rua, estamos aqui para fazer essa conversa. Passo a bola aí para o Arilton, que vai coordenar aí a nossa conversa. Pode ir, Arilton, contigo. Oi, gente, vocês estão me ouvindo agora com clareza? Tá tranquilo? Agora Que maravilha. Primeiramente, saudades dessa gente de teatro, né? Saudade dos meus amigos, saudade de estar com vocês abraçando, porque eu sou um cara que gosta de contato físico. Eu sou um homem que a minha vida inteira foi pausada por esse contato. E ficar dessa forma tem sido uma luta constante, dias e noites, né, em estado de silêncio. Mas estou aprendendo que como é bom lidar com tudo isso, porque eu aprendi que eu sou um homem muito solitário e gosto de conversar pouco. Para um artista, isso é muito, né? Isso é muito. Gente, olha, eu escrevi aqui, rascunhei aqui rapidamente para não ser tão prolixo, porque depois que eu descobri que eu gosto de falar pouco, eu não gosto de falar muito, eu estou me entendendo melhor comigo mesmo aqui no meu apartamento, comigo mesmo na minha solidão, nas minhas poesias, lendo, relendo tantas coisas, e comecei a perceber que realmente a solidão também é um prato bom para a criação, né? Dependendo da janela que você abre, você percebe um monte de sentidos na sua vida. E uma delas foi quando eu falei com o Constantino para a gente escrever na lei, ter essa possibilidade, era a necessidade de mostrar a nossa resistência enquanto grupo de teatro, a nossa resistência enquanto artistas, a nossa resistência enquanto fazedor criativo. Então, assim, meu Deus, falei, como é que pode, né? E como é que a gente vai dirigir do outro lado? Que janela nós vamos abrir? E que janela é essa que as pessoas possam nos ver se tiraram a gente, esse vírus, essa pandemia, tirou a gente do nosso local preferido da nossa vida, que é, primeiramente, fazer arte, segundo, estar com os amigos, o primeiro e segundo ser um primeiro só, ser uma primeirona, segundona e terceirona, tudo junto. E aí, era para mostrar que a arte, né, o teatro, encanta, e que ele melhora a nossa vida, mesmo no cotidiano, mesmo que virtualmente, o teatro nos enriquece. E naquele momento, assim, eu ainda, mais agora, né, que estamos vivendo o momento do silêncio, o momento de não poder comungar com os amigos, um abraço. Eu vi o Constantino 2 vezes só, do ano passado para esse ano, depois que começou a pandemia, a gente não pôde dar um abraço, né, a gente não pôde trocar nada, a não ser reuniões virtuais. Isso me cansa, me exaure. Mas aí, eu vou aqui no meu roteirinho, que era para mostrar para o público, né, que o artista, ele está vivo, né, e que a gente, literalmente, quer ir para a rua, mas, infelizmente, nós não conseguimos por esse momento. A vida inteira, gente, eu passei no palco, né, no palco italiano, fazendo teatro ali, e quando o Constantino veio com essa possibilidade de a gente fazer Hamlet na rua, eu falei, meu Deus do céu, quando ele falou do elenco, né, eu falei, nossa, Rita, Andressa, o Kleber, Robson, gente, que maravilha, um pessoal das antigas, né, e assim, eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu passei minha vida inteira, a primeira experiência com teatro de rua, nesses 30 anos, foi agora. Então, assim, foi rica, foi belo, foi emocionante, está sendo emocionante, né? O teatro de rua e ainda é, para mim, um grande desafio, né? Eu estava vendo hoje a nossa apresentação, fiquei um pouco angustiado, porque falei, eu quero falar alguma coisa para o pessoal, mas mais tarde, em outra oportunidade, eu quero colocar o que eu vi. Porque muda muito, né, gente? Do palco para a rua, muda a questão da voz, muda a questão do tempo, mesmo do tempo dramático do ator, mas também do tempo cronológico, do tempo, hoje vai fazer sol, hoje vai chover, dependendo do sol, assim, aquela coisa toda. Então, é uma mudança muito grande, né? Muito grande.
Então, esse era o meu objetivo, o nosso objetivo, enquanto grupo, era de mandar para a lei e a gente poder colocar para que os alunos pudessem, e outras pessoas, que no caso meus alunos, eu pedi muito que assistissem, que pudessem ver, depois a gente trocar informações, era para a gente levar esse teatro literalmente para a rua. Como nós não estamos mais na rua, pelo menos o que nós fizemos seja apresentado. Então, gente, aqui, prosseguindo aqui mais um pouquinho, eu nunca pensei que eu fosse ouvir que o artista fosse tão marginal quanto agora. Eu não sei se é porque os monstros das pessoas saíram, abriram o seu peito, rasgou, sabe? Como você pega uma imagem bem legal, o ovo, quando você quebra ele, coloca, sabe? É mais ou menos aquilo. Eu nunca vi tantos monstros anti-cultura, anti-professor, anti-arte, sabe? Fiquei assustado. Confesso a vocês que nesse silêncio de 1 ano completado agora, eu fiquei um pouco assustado com tantos monstros que eu vi sair de pessoas que eu jamais imaginava e que essas pessoas representam a sociedade que a gente está. E para falar um pouco mais, que nós merecemos fazer arte e que sem o apoio institucional do governo é muito difícil, né? É muito difícil. E para isso a gente precisa ter essa liberdade para criar, e para isso a gente também precisa ter esse apoio. Mas é preciso também, né, desse incentivo da cultura, desse incentivo do Estado. O Estado tem que fomentar esse processo para que a gente possa ter essa dinâmica de fazedor criativo e levar para toda a comunidade, porque mais do que nunca a sociedade, eu acho que precisa de sonho, porque a arte, o teatro em si, ele te tira, ele te acalma, ele te acolhe, ele te faz pensar, repensar, ele te traz um mundo melhor. Então, gente, eu nunca pensei tanto como agora, nunca, que eu mergulhei tanto nos porões da deformidade humana. Como no meu silêncio, sabe, e na minha falta de comunicação, assim, por ser um cara de teatro, eu mergulhei tanto nos porões da deformidade humana, como agora, nesse último ano. E foi bom, foi muito legal. Mas eu quero deixar uma pergunta para vocês, gente, para meus amigos, para o público que está aí nos assistindo. Todos nós somos Hamlet? Todos nós ainda estamos sendo traídos? Todos nós ainda percebemos que há algo de errado, de podre no nosso reino? Ser ou não ser? Você. Ele joga muito, né? Quem vai primeiro? Levanta a mão aí, quem vai primeiro. As damas, né? Vamos pelas damas. Uai. Que engraçadinho. Ele jogou a bomba e sumiu? Uai, não tô entendendo também. Voltou. Aí não, eu meti o dedo aqui errado, desculpa. Empolgou. Sei. Empolgou. Em traição, eu vou pedir 5 minutos de licença, tá? Vou aqui cuidar, porque a gente está nesse momento em que é assim, né? Eu tenho 2 pequenas crianças aqui e uma urgência ocorreu. Então, enquanto vocês respondem, eu peço 5 minutos e deixo a bola aí com vocês. Já eu volto, tá, gente? Eu entendo ele, gente. Ah, você entende mesmo. Eu também. Eu tô com uma criança lá embaixo chorando e o pai falando assim, come mais um macarrãozinho, come. Muito bom. Pois bem, quem vai responder a pergunta? Hamlet. Quem é melhor que Hamlet? Bom, vamos lá então. Primeiro o Constant tinha falado, não, se apresente e tal, né? Para quem não me conhece, eu sou o Kleber Alves, o Tom já falou um pouquinho, já deixou um grande questionamento aí pra gente. Eu tive a oportunidade de fazer parte desse elenco maravilhoso, de apresentar esse espetáculo, que foi uma das coisas mais significativas que me aconteceu nesse ano. Um espetáculo que eu sempre... É um personagem, na realidade, que eu sempre tive vontade de fazer, e acredito que as coisas acontecem, né? Mas respondendo a sua pergunta, Tom, sim, a todo momento, né? Acho que nós estamos passando por um momento onde há muita coisa podre no nosso reino, né? A começar pela intolerância que a gente vive em todo momento. Intolerância seja
seja da religião, seja da cor da pele, enfim. E é bacana como o Hamlet traz questões que são questões extremamente interessantes, quanto, por exemplo, essa questão do poder. O Shakespeare traz para a gente essa perspectiva de que poder, ele sempre corrompe, né? E sempre que corrompe, a gente tem esse lado de ser traído, né? Então, eu vou só iniciar a discussão e vou jogar para vocês para a gente poder bater, tá? Então, sim, todo momento a gente tem sido traído, a gente está passando por um momento onde muitas coisas estão acontecendo, onde muitas perspectivas estão tomando conta e eu acho que a gente está sendo traído a todo momento, né? Existem muitas coisas podres, né, dentro do nosso reino e que é extremamente complicado da gente... Na realidade, não é nem que seja complicado, mas que a gente precisa dar uma volta por cima para tentar limpar, né? Bom, eu acho que, pegando aí um pouco o gancho pegando os porões aí, né, citado aí da deformidade, né, que o Arilton citou, eu acho que esse período, pelo menos para mim, dentro desse também pegando, né, a famosa ser ou não ser, eu acho que, e também agora emendando um pouco com o que o Kleber falou, até que ponto a gente é responsável por isso tudo que está aí, né? Porque é muito fácil estar apontando culpados e outros, e eu acho que esse período em que a gente teve que conviver mais com a gente, né, e levou, né, a esses questionamentos, assim, que a gente está assistindo, né, o que está acontecendo. Eu confesso que um pouco paralisada, né, porque a minha forma de atuação a minha fala sempre foi através do teatro, né, e esse teatro existe, né, pelo menos o teatro que eu acredito, dessa presença física, desse outro, né, tanto que eu não optei por fazer nada, né, em vídeo, produzir, né, eu me dei esse tempo até para questionar esse ser atriz, né, até que ponto isso realmente era essencial para mim, ou a gente se acostuma, né, com tanta coisa que a gente acostuma com a violência, né, com o presidente ontem falando mentiras, pronunciamento nacional mentindo, né, como aconteceu ontem. Então eu me dei um tempo, né, esse um ano que passou, eu imaginei que ia passar, né, acho que um ano, e realmente não passou, e essa vontade agora começa a gritar, eu realmente consegui avaliar que realmente o fazer teatral, o contato com o público, para mim é muito importante, porque é assim que eu consigo me comunicar, né, então já está um incômodo muito grande, nesse sentido de não poder ter essa presença, essa fricção. A gente precisa do outro, né, desse corpo vivo, esse corpo que respira, que expressa de várias maneiras, né? Então, eu, como artista, realmente agora comecei, estou sentindo falta, né? Eu acho que a pandemia me levou para esse lugar. Até que ponto a gente contribui, né? Porque a gente aponta muitas vezes o olhar para o outro, o dedo para o outro, mas a gente é conivente. Ah, tá, não pode sair, não pode, mas eu, por exemplo, estou saindo desse lugar, né, como eu falei para vocês, que eu tirei para mim, né, para refletir o meu fazer artístico, até que ponto, e aí a gente leva o olhar para as outras coisas, só que com tudo que está acontecendo, chega um momento que acho que a gente, enquanto artista, né, a gente precisa se posicionar, e acho que o nosso posicionamento é através da nossa arte, né, então até aproveito aí esse revival aí do Hamlet, a gente está se encontrando, porque depois do nosso último encontro, daquela reunião do Sesc, né, para ver os rumos do Hamlet, a gente não se encontrou mais, né, mas enquanto, né, o grupo, né, que trabalhou nessa montagem, o que a gente, de repente, pode estar fazendo? Não sei qual que é a necessidade de vocês, né, mas, para mim, eu estou no momento realmente que eu preciso, né? E preciso falar através da arte, né? Então, isso aí foi minha fala aí para a gente poder ir trocando com vocês aí, porque também tem muito tempo que a gente não se vê e não se fala. Só pegando um pouquinho o gancho da Rita,
eu acho muito importante, foi importante esse momento de reclusão, até mesmo para a gente repensar muitas coisas, e que bom que a gente tem a arte, que bom que a gente tem o teatro, porque eu acho que dentro de toda essa possibilidade, dentro de tudo isso que aconteceu, se a gente não tivesse o refúgio, o respiro, acho que a gente teria entrado numa paranoia. Acredito que muita gente está passando por um processo de paranoia mesmo, até, porque você é bombardeado a todo momento com informação, e informação negativa, principalmente nessa segunda onda da Covid, que você abre o seu Facebook, as suas redes sociais, e a todo momento, de 10 notícias que você lê, 9 são de pessoas próximas a você, ou de parentes de pessoas próximas a você, que perderam suas vidas aí para esse vírus. E que bom que a gente tem a arte. Me sinto como a Rita também. Desejo, a gente fala através da nossa expressão, a gente fala através da arte, né? Eu compactuo muito disso que você falou, Rita. E, mais uma vez, como foi importante, né, estar passando, estar consumindo a arte nesse sentido de tranquilidade, das lives, desse debate, mesmo que pela tela do computador ou do celular. Foi muito importante. Que bom que a gente teve isso, esse respiro, né? E é isso, eu compactuo muito com o que você disse aí, de vontade de querer fazer, de se encontrar, de propor uma outra coisa dentro dos moldes do que a gente está vivendo, que eu acho que por tão cedo a gente não vai sair dessa situação, principalmente vendo as notícias e observando que a coisa caminha a passos extremamente lentos, né? Você citou aí a fala do presidente ontem, enfim, é muito complicado viver nesse momento com todo esse bombardeio de informações, com todo esse bombardeio de coisas acontecendo, tem sido uma tortura muito grande. Ô, Kleber, só falar uma deixa aqui, que família, né? O Hamlet, o Cláudio, rei corrupto, canalha, né? Um desmoralizador, um cara pequeno, e agora a gente está aí, né? Que família que nós temos, que está comandando um país continental, né, Robson? Você está rindo aí, né, Robson? Eu sei a sua vontade de falar. Pode falar, senhor Robson. Só para fazer uma ligaçãozinha com o Hamlet aí, essa corrupção não é só no nosso reino, né? Sim, a pontuação importante, não pode deixar passar em branco. Bom, primeiro, dizer que estou com saudade de todo mundo, né? E dizer que estamos todo mundo aqui em comum, todo mundo de óculos. Olha que bonitinho, todo mundo de óculos. Não tinha pensado nisso. O microfone está mudo, André, ou Luana. Depois de chamar a gente de velho, Robson, falar que a gente é das antigas. Somos experientes. Eu não sou das antigas, estou contemporâneo. Está se contemporaneizando, né, Robson? Tá, meu bem. Então, legal essa coisa que a Rita pontuou. E o engraçado é que eu vivenciei algumas coisas antes da pandemia, que depois a minha ficha foi caindo. Primeiro ato meu, assim, né, essa coisa da traição que o Tom falou, eu passei por umas experiências desastrosas de traição, né? Constantino, Arilton sabe que experiência horrorosa foi, né? Vamos passar para frente, bola já foi, né? Para frente que a gente caminha. E aí eu comecei a entrar numa coisa meio enclausurar, né? Eu não estava a fim de fazer muita coisa, fui me desprendendo, fui me desligando de algumas coisas. E foi um processo meu mesmo, assim, nesse processo todo. Até que ponto é legal o que aconteceu, até que ponto eu preciso dar o meu upgrade. E foi legal que eu fui dar aula lá em Palmeiras, né? E aí foi um momento que eu ficava mais eu. Eram 2 dias que eu ia para lá e na época a gente estava montando já o Hamlet, já estava ensaiando, eu acho. Já, né, Constantino? Quando eu estava em Palmeiras? Já, né? Então, foi assim, era 2 dias em Palmeiras, 3 dias, o resto da semana em Goiânia. Então, assim, eu já dava uma espaçada. Eu precisava desse momento de isolamento. Eu ficava isolado em Palmeiras, gente. Lá eu não tinha amigos,
Por mais que eu tentasse fazer amizade com a cidade, com alguém da cidade, não consegui fazer amizade. E olha que eu era assim, todo mundo chegava, eu chegava no local onde eu trabalhava, eu cumprimentava todo mundo, e um dia alguém da cozinha lá, alguém que era do serviço geral, falou assim, nossa, você é o único professor que chega e cumprimenta todo mundo. Só que bom. Eu falei assim, não, que legal que você faz isso. Não, mas isso é meu. Isso é em qualquer lugar que eu trabalho, eu chego, eu cumprimento todo mundo, desde quem faz a faxina até quem faz outras coisas também. Né? Isso é meu. E aí eu achei legal isso, mas infelizmente assim, eu conversava muito com todo mundo, mas assim, não fechei vínculos com a cidade, com ninguém de lá, assim, um vínculo legal. Tem vínculo, mas não é amigo, não é? Porque foram só 6 meses, depois eu fui para Trindade, fiquei 2 vezes em Trindade, acabei, né, voltando para Goiânia. Nessa volta para Goiânia, eu lembro que a gente estava mexendo com um projeto de tentar ocupar um espaço, né, Constantino, que a gente foi lá na Unialfa. E eu sentindo que tinha uma coisa assim, gente, parece que esse trem não vai vingar, mas não era faculdade. Alguma coisa em mim estava dizendo que não vai virar. Fica quieto, não fica correndo atrás. E eu assim, eu fazia, mas não fazia com aquele gás que o Robson costuma fazer. Todo mundo me conhece fazendo produção, e eu falei, gente, tem uma coisa errada. E aí chegou a pandemia. Aí minha ficha caiu. Eu falei assim, agora eu entendi por que eu estava nesse movimento de não fazer, dar um tempo, espero, não é agora. Isso é uma coisa que uma voz inconsciente me dizendo o tempo todo, não é agora, para, vai respirar, vai ficar no seu tempo. E agora, né, eu tive que fazer algumas mudanças pessoais e hoje eu estou sozinho em casa, né, mais um momento meu. E aí eu acho legal essa coisa, né, e dentro do processo do Hamlet foi muito isso também, né. Tinha momentos que a gente chegava numa correria louca para ensaio, a gente tinha horários muito limitados, né, de ensaios por conta da agenda de todo mundo, e foi um processo também para mim assim que foi marcante, e eu sofri também com o Hamlet, porque assim, gente, parece que não é isso. A gente está fazendo, o espetáculo vai ficando legal, né? E uma coisa que eu sempre falei para o Constantino, a gente podia fazer uma coisa de rua, e de repente veio o Hamlet, eu me empolguei. E, de repente, eu dei uma esfriada, assim, naquele processo, eu dei uma esfriadinha mesmo, por conta desse movimento que eu estava já, né? Mas não deixei de fazer, não deixei de me dedicar, dentro do limite, cada um, eu acho que todo mundo tem seu tempo, né? E a Rita muito dedicada, e eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, a Rita está com o texto todo decorado, e a gente assim, né? Comendo texto na mão. Eu admiro demais o trabalho da Rita e falei assim, gente do céu, eu estou fazendo papelão aqui, coisa horrorosa, né? Mas foi bom o processo, acho que resumindo um pouco da minha experiência nesse processo todo, acho que passou por isso um pouco. Não estou ouvindo, Robson. Você não está me ouvindo? Tá ok aqui. Mas tá. Alguém não... Para mim também tá ok. Eu não estou ouvindo. Então, é você, Luana. A sua internet. É você. E aí, eu sei que a apresentação que a gente fez lá na Rua 8, para mim, assim, enquanto artista, enquanto ator, foi uma das melhores, porque o espaço dava condição para a gente trabalhar. Né? Apesar de ser rua, né? Rua você não tem muita opção de espaço, né? Mas lá você tinha uma acústica que eu me ouvia falando. Eu disse, nossa, que legal, estou me ouvindo. Outro legal também que foi fantástico de fazer foi lá no Parque Flamboyant, porque tinha uns ecos, a hora que eu tinha um momento que eu tinha que falar, e aí a voz reverberava, fazia um eco, né? E aí eu falei assim, nossa, se tivesse toda vez, se tivesse esse eco, né? Então, assim, era bom ouvir, relembrar os momentos quando a gente foi para a praça universitária, que foi meio assim um catastrófico, né? Muito periquito fazendo barulho. Sim, não foi? O cinto tocou meio na pena, eu não parava nunca mais. De onde agora é que pior. Periquito? Mas pior que o Vaca Brava com a carreta furacão, gente, não tem não, né? Muito bom, carreta furacão. Gente,
Deixa eu chegar. Terminou, Robson? Depois eu quero Terminei, assim, gente, entrar aí na conversa, né? Acho que o Tom trouxe aí uma. Eu quero falar. Então fala, desculpa. Vocês me convidaram, eu quero falar. Desculpa. Vai lá. Não pode passar, não. Não mandei me convidar. Vai lá, Luana. Então, sou a Luana, para os antigos, como disse o Tom, né? A Andreissa. Ouvindo vocês falarem, e primeiro, estou muito grata por estar aqui, grata pelo convite, porque eu também me sinto parte de tudo isso. Quando Hamlet surgiu no projeto ainda, foi uma alegria, porque é um trabalho que eu sempre tive vontade de fazer, de ir para a rua. E só que quando isso acontece, eu descubro uma gestação. E daí eu fui seguindo nesse processo todo, gestante, mas do 7º para o 8º mês, infelizmente, eu precisei me ausentar do processo, né, por questões físicas mesmo, de cuidados com a gestação. E o engraçado é que quando eu fui assistir o espetáculo, na hora que a Rita colocou o figurino da Ofélia, que eu vi aquela barriga, porque, gente, eu sonhava com a Ofélia gestante. E hoje, eu assistindo o espetáculo, falei, caraca, essa cena ia ficar muito linda, com um barrigão. E daí eu fiquei pensando a respeito do movimento todo que a gente está agora, né? Do movimento que às vezes parece uma inércia, mas que me levou para uma zona de questionamento do oposto. Porque eu acho que tudo isso veio para nos tirar. Essa é a maneira como eu escolhi olhar para esse caos, para não surtar. Porque eu acho que nós, artistas, a gente é inquieto, né? A gente é fazedor. Então, a gente gosta de ver as coisas acontecendo. Embora muitas vezes se diga muito que o artista sonha demais, mas, cara, o artista também produz demais, sabe? Claro que cada um a seu modo. E quando eu vi a chamada dessa conversa hoje, falando da questão do Hamlet, né? O espetáculo, o nosso espetáculo, eu vou até tomar como nosso, porque por me sentir parte desse processo, o que é mais incrível em tudo isso é a forma simples que a gente aproximou um clássico para trazer para a população de um modo geral e dizer, olha, que bacana. Isso é você fazendo história. E de colocar perguntas, né? Porque e eu acho que esse é o papel do teatro, né? Não é dar as coisas mastigado, não é ir lá e dizer tá aqui. Não, é muito pelo contrário. Se o espectador sair dali com uma questão, com uma indagação, com um incômodo, eu acredito que a gente já fez o nosso papel, sabe? Esse é o papel da arte, não só do teatro, mas da arte, né? De gerar ali uma inquietude. E aí, pensando nesse processo, quando o Tom começa a fala do ser ou não ser, e mais cedo a gente se encontrou para ver a ferramenta e tudo, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente estava conversando sobre a questão de se reinventar, né? Do artista se reinventando. E essa pandemia, nossa, ela veio para destruir todas as minhas fantasias. Eu vou usar bem esse termo, porque eu entro numa maternidade, eu saio de um puerpério maternal e entro num puerpério social. Exclusão total, solidão total, que vai muito além do ser ou não ser, vai do quem sou, né? Porque a gente se perde nesse processo.
E aí, na minha fantasia, eu construí que Ravi cresceria na coxia. Sabe? Nossa, quando cogitou a possibilidade da retomada do Hamlet e tudo, eu já fiquei, nossa, não, bota o Ravi no sling e vou embora, sabe? Nossa, como eu fantasiei. Vocês não têm noção. E aí vem essa reclusão social. No processo de reinventar, de buscar outros meios, isso para mim foi mais tranquilo, porque eu sempre olhei para a arte, para o meu fazer artístico de um jeito muito livre, assim, a arte está em mim, independente do que eu faça, mas o que eu fizer tem que ter sentido. Aí quando eu dou sentido para isso, tá ok. Então, assim, se eu precisar fazer um trabalho corporativo, se eu precisar trabalhar com executivos e eu entender que eu estou usando a minha arte para o bem, e eu sentir que eu estou usando a arte para o bem, ok, sabe? Mas quando eu entrei nesse segundo puerpério, e aí eu vou lá na encenação do Hamlet, de que todo ato tem consequências, é caótico. Buscar um equilíbrio e não encontrar, é caótico a necessidade de um contato e não poder, e é doído. Essa é a palavra, assim. É doído ter o desejo da cena, ter o desejo do palco e entender que essa reinvenção agora não era o que fazia sentido para mim. Ter saudade de vocês, de abraçar, de sorrir, de conversar, é isso. E ser ou não ser é muito mais como estamos conseguindo sobreviver a isso que a gente precisa passar, a esse momento, da melhor maneira possível e sã. Sabe, eu acho que essa tem sido a linha que eu tenho seguido, assim. Pensando em tudo que a gente veio trabalhando e no que o Hamlet traz, né? Nas questões que ele traz, nas indagações que ele traz, nas suas revoltas, porque eu acho que surgem esses momentos também de revoltas, né? E, sinceramente, eu escolhi, gente, não ver, porque me revolta ouvir quando você diz as merdas que o nosso líder está falando, sabe? Me faz mal. Se é certo ou errado, não sei, mas me faz mal. É isso. Fica com você, vocês, Constantino. Com você, Constantino. Não, eu queria só fazer. Já tinha mais gente na ordem aí, que eu voltei no. Não ouvi. Não, eu era a última, Constantino. Ela era a última. Então tá bom. Ela era a última. Então, não, só queria complementar uma coisa aí, Constantino, que na verdade, boa, Andressa, nesse casulo que a gente está vivendo, você sabe que eu descobri com mais de 50 anos, sabe o que eu gosto? Eu queria só fazer teatro. Você imagina? Eu só queria fazer isso. Eu não queria dar aula, não queria dirigir, eu quero ser só dirigido, eu queria só atuar, bicho. Eu não queria fazer mais. Demorou tempo para isso, hein? Sim. Não, eu curto fazer outras coisas. Eu não tenho problema com fazer outras coisas, sabe? Não, Andressa, mas, sinceramente, teatro é a base, é o alicerce, é isso que me mantém viva. É isso que aflora a minha criatividade, sabe? Então, assim, se isso existe, tá ok. Se isso não existe, parece que fica meio nublado. Não, e o tanto que era bom, gente, a gente ensaiar
depois sair, tomar uma cerveja com o Kleber, sabe? Tomar uma cerveja com a Rita. Falar besteira! Sabe, esse lado humano que traz também o social, que a gente sai do teatro e vai para um outro campo, onde a gente vai falar das nossas emoções mais específicas, e a gente acaba misturando com as emoções do teatro, a vida fica doce, fica poética, fica agradável. É ou não é? Eu acho que pegando esse gancho aí que a Luana trouxe, Andreitza, né? Eu sempre confundo, né? Tem que ter até o fim, ainda dar uma gaguejada. A Luana Andreitza, né? Com essa relação ao tempo histórico, né? A gente está vivendo, acho que um momento que nós somos seres contemporâneos de uma circunstância, de uma transformação tão radical que eu acho que a gente não se dá conta nisso. Acho que daqui uns 10 anos, uns 20 anos, nós vamos olhar para trás e vamos pensar como que nós conseguimos ultrapassar esse momento. Por isso. Eu acho que a gente tem alguns mecanismos de defesa que eu fico pensando, lembrando do ano passado, né? E aí, nossa, ao mesmo tempo que parece que passou devagar demais, parece que teve que foi rápido, né? Mas, gente, nós já estamos há um ano num tipo de vida completamente inusitado que ninguém foi preparado para tal, né? E acho que talvez esse distanciamento, eu acho que como artistas, já vamos começar a produzir esse distanciamento, né? Porque o artista é, na minha opinião, aquele que consegue se distanciar do fato histórico que ele está vivendo, né? E lá das camadas da sua imaginação conseguir trazer leituras ou que pioram, né? Ou que vão fazer com que a nossa hipocrisia suma, ou que nos dê respostas também para essas angústias, né? E para essa frase bonita que você disse, né? Que dor é essa da gente ter o desejo e não poder satisfazer o desejo. Então, quer dizer, um desejo interrompido, eu acho que de fato é a dor mais intensa que nós podemos sentir em qualquer que seja a circunstância, seja o desejo de encontrar o ente que se foi em função dessa pandemia ou qualquer outro tipo de circunstância, e você não ter a condição real de tratar ou de fazer aquele desejo ser realizado, né? Então, acho que, de fato, a dimensão dessa dor ou de aprender com esse aspecto sofrido da existência que nós temos é algo que nos conecta ainda mais com o Hamlet, né? E voltando a essa pergunta que o Tom lançou, né? Nós somos isso, né? Uma das grandes dilemas que o Hamlet tem, e acho que foi externalizado aqui na fala de todo mundo, primeiro, ele não ter interlocutor, né? Porque ele é alguém que se sente sozinho e com uma grande responsabilidade de consertar o mundo, aquele mundo que ele está lá, diante uma capacidade que só ele tem de enxergar o que está por trás daquelas aparências, né? Algo que é muito semelhante ao que nós vivemos hoje, né? Há uma realidade de aparência feita aí por esses que dominam o poder político e que, a despeito da realidade do fato, né, eles elevam a máxima aquela frase de efeito do Nelson Rodrigues, né? Se os fatos estão contra mim, pior para os fatos. E eles fazem isso, porque, né, essa semana teve um panelaço muito bom, né? Eu, pelo menos, estraguei mais uma panela aqui de casa, na hora que o cara estava falando mentiras, porque descaradamente a figura, esse presidente Rei Cláudius, né, vem com um discurso que contraria a própria ação que ele tem. E nós estamos vendo isso. Boa parte de nós, da nossa população, vemos a ação e depois o cara se desfaz na ação, se desdiz. Então, será que só nós que somos aqui Hamlet, que enxergamos que há ali uma contradição entre a ação concreta do nosso rei presidente Cláudius e o discurso falacioso dele? Então, esse mundo de aparência nos remete a essa circunstância que Hamlet vive no espetáculo e que todos nós estamos inseridos. Uma outra, que é, segundo Paulo Arpério, que a Andreitza fala, né, mas que leva também para uma circunstância que o Hamlet faz, né, uma frase bonita que eu acho que, inclusive, a gente cortou, né,
do nosso espetáculo, mas quando fala, eu poderia viver recluso numa casca de nós e me considerar o rei do espaço infinito, né? É essa dimensão que a gente está trazendo, né? Porque nós estamos reclusos nos nossos ambientes, nos nossos lares, mas a gente vai ter que ter a expertise de Hamlet para considerar o nosso lar esse momento de expansão para a gente conseguir construir novas poéticas, novas paisagens, imagens que consigam interferir no mundo em que as pessoas estão se bestializando, né? Esse cansaço, eu acho que todos nós aqui, de certo modo, estamos também exaustos, né, dessa circunstância que a gente está vivendo, mas a gente não pode maneirar nisso, porque a vida de quem está morrendo é dos nossos aqui, né, por coisas que poderiam ter sido evitadas, né? E como dito aí, acho que no início pelo Tom, né, quer dizer, essa perseguição também com o nosso ofício, né, não é novidade para nós, né? A gente, desde a história dos artistas e do teatro, então, a gente nunca teve paz, né? Uma circunstância histórica em que fôssemos tratados de uma forma mais condizente com a importância social que nós temos, né? Embora nesse momento a gente perceba que a pandemia acabou por trazer uma ampliação, né, do consumo dos produtos artísticos e culturais, em especial, claro, o mainstream está bem, obrigado, né, se ampliou, mas também algumas categorias, recentemente estava lendo aí que se ampliou até a leitura no Brasil, isso é uma coisa boa, né, nesse período da pandemia, começamos a ler um pouco mais, isso já é que notícia boa. Talvez para um país como o nosso, um cenário bom, né? Só não identificava que tipo de leitura, né? Que não era só de... Não vamos entrar nas qualidades, mas estamos lendo mais, isso já é uma questão boa. Mas para nós, das artes presenciais, esse momento aqui está muito difícil, né? Como a Rita, a gente conversava, eu, Rita e Luana mais cedo, né? Que o nosso tempo sabático está se encerrando, né? E acho que depois de ver a montagem de hoje, penso que não dá mais para a gente ficar parado nesse lugar, não. Acho que o Hamlet merece ir para a rede. Mas isso significa pensar como esse espetáculo para a rua, né, pode ir para esse ambiente virtual. Quer dizer, é um outro desafio, né, que a gente vai, talvez, né, se colocar para sair da nossa zona de conforto, porque, de certa maneira, a gente acaba se colocando, né, e temos que enfrentar esse desafio, porque eu penso que a nova condição humana, isso tem a ver um pouco com a temática da roda de hoje, né, Hamlet, pandemia, nova condição humana. Qual que é a nossa nova condição, né? O que é essa condição humana? Quais são as questões essenciais para que a gente se sinta um ser humano pleno, ou que consigamos chegar aí à plenitude das nossas potencialidades, né? E a educação do sensível, a expressividade da nossa subjetividade através da arte, ela é uma condição sine qua non de felicidade e de dizermos quem somos nós, né? Então, a gente vai ter que contribuir para mudar esse gargalo. Pode ser outros teatros, outro tipo, não é aquilo de fato, né, que a gente está acostumado, mas também não dá para a gente ficar esperando a vacina, porque se depender, né, alguns aqui são jovens, né, mas eu já estou para lá do meio-dia, né, então a gente tem uma certa necessidade de urgência também para responder isso, né, entrar. E eu estou disposto e jogo aí a proposta que, se vocês tiverem também, eu acho que o Hamlet na rede está na hora de começar a brotar. E aí, só falando, Luana, a última coisa, você faz parte, porque você fez parte de um período criativo e que está no espetáculo, né? Então, quer dizer, você não chegou na etapa final e depois, quando a gente ia voltar, a pandemia veio, mas todo o processo da matriz do espetáculo criativo tem o seu dedo, a sua contribuição. Então, por isso que a gente sempre está te chamando e não te deixando de lado, né? Você ai, que delícia! Acendeu até uma chaminha aqui dentro, né? Agora, aqueceu. Ser parte é muito bom, sabe? Nossa, eu acho que
o teatro tem esse poder de nos tornar parte de algo que tem sentido, que vai além, né? Que transcende. E, nossa, ser parte para mim é muito importante. Confesso que na hora eu olhei assim e falei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu nem estava lá na apresentação. Fui assistir a apresentação. Ravi tinha 40 dias quando estreou. Eu lembro, menina, fui toda empolgada, né? Ravi vai ao teatro a primeira vez, e que não sei o que lá na minha fantasia de que o moleque ia crescer no teatro, na coxinha. O menino faz um cagaço. Que eu tive que ir embora, não tinha condição de limpar e continuar, não, entendeu? Coisas que só a maternidade faz por você. Inclusive naquela apresentação, né? Essa apresentação foi a que você estava, né? Justamente, a filmagem foi a que eu estava. Sim, sim. Eu, não, Ravi, que merda! Literalmente. Não, e a tensão que estava nublando, poderia começar a chover, né? Então, e ainda assim eu fui, a louca, né? Com um bebê de 40 dias, mas tudo certo. Gente, porque Ravi tem que acostumar. Exatamente, ele já vai fazer parte, né? Do próximo. Né? Vai ser mascote. Então, dentro disso, assim, a gente conversava mais cedo. Eu acho que essa circunstância que a gente vivenciou, acho que temos a nossa produção, ela tá mais complexa, né? E aí eu queria, na verdade, ouvir de vocês, assim, como né? Assim, dentro desse local em que vivemos, o que é o futuro para nós, né? Porque, de certo modo, Hamlet também, por mais que a gente encare talvez com um certo pessimismo, né? Por ser uma tragédia que ele morre, vários morrem, mas há, na minha opinião também ali, uma assertividade nele no momento em que ele começa a assumir uma disputa e que a própria representação que ele faz da loucura, né, começa a tomar corpo do próprio modo de ser, né? Ele começa fazendo uma representação, né, diante de uma situação limite que ele chegou, que ia haver um fantasma, uma coisa sobrenatural. Ele começa a representar uma loucura, mas essa representação começa a se misturar com a própria realidade dele, até o ponto em que já não sabe o que é representação, o que não é representação do Hamlet. De certo modo, hoje a gente vive também num contexto em que essas paisagens virtuais, essas faltas mentiras se reverberam na nossa construção de verdades e até no nosso modo de entender o que é ficcional, né? Porque quando você vê o presidente Cláudio fazer um discurso daquele, você fica olhando, nossa, ele é um ator ou ele é uma pessoa real, né? Então, o que é o futuro para nós, atores? Que tipo de ficção vocês imaginam na sua cabeça que a gente teria condição de produzir para esse momento agora? O que será que é o importante para o agora, para o nosso agora, né? Para o agora do mundo? Nossa, profundo. Nossa, eu acho que nesse momento que falta ar, né? Realmente está faltando ar para algumas pessoas, né? Está faltando o ar dos cilindros. E o ar é palavra, né? E essa falta de ar, quer dizer, essa falta de uma palavra que realmente diz alguma coisa, a palavra perdeu sentido. Morreu 3.000. E outras coisas. Então, assim, a palavra, ela perdeu a força, né? Então, eu penso que talvez por esse momento, a gente, pensando realmente na produção de algo, eu acho que seria assim, nos faltar a palavra realmente, né? Deixar-nos faltar a palavra, deixar-nos faltar o ar, né? E o que é possível fazer. Eu acho que poderíamos pensar alguma coisa nesse sentido, assim.
É impressionante como o ser humano, né? Ele tem a capacidade de progredir, de evoluir, mas também a capacidade da autossabotagem, né? É duas coisas que estão ali, ó, bem coladinha uma na outra. Impressionante como nesse último ano a gente percebeu isso tão claro, né? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu não estava morando onde estou morando aqui hoje, né? O ano passado eu estava morando lá no setor universitário. Tinha dia que dá vontade de pegar o figurino do Hamlet, pôr uma perna de pau e sair andando na rua, para ver qual ia ser a reação das pessoas com aquele tecido vermelho, para sentir. Ou eu vou apanhar demais, ou o pessoal vai não entender, simplesmente sabe fazer. A minha vontade era de fazer isso de vez em quando. Assim, não vou fazer isso não. Acho que é muita exposição, sair sozinho assim. Né? Tava todo meio quarentenado, não tinha ninguém que podia me acompanhando, então, assim, melhor não fazer. Mas tem hora que dá vontade de fazer, sinceramente. Dá vontade de pegar o figurino, pôr a perna de pau e sair lá no centro para ver qual ia ser a reação. Só sair mesmo, assim, sem intenção. Né? A intenção é ver qual que seria a reação das pessoas. Né? Com aquele tecido vermelho, enfim, não falar nada, só passar. Então, olha, a gente tem uma ferramenta, né? Qual é a ferramenta que está mais em voga hoje? O que a gente tem acesso hoje? E nessa ferramenta a gente pode usar a palavra. E através, de repente, desta palavra que a gente decidir usar, ao usar esta palavra, consigamos ar. Dê um respiro, traga um alívio. Eu acho que acende uma luzinha, assim, é um meio de produção, sabe? E aí, se topa um desafio, é como concatenar as palavras, como concatenar, como tornar o individual coletivo com as ferramentas que a gente tem na mão. Esse é o momento. Fazendo só um complemento do que você falou, é muito interessante isso, porque, assim, eu acredito que ainda, por mais... Eu estava numa aula, inclusive antes de estar aqui, e a gente falava sobre isso. Ainda tem um espaço de tempo muito longo aí, e acho que as coisas que ficaram agora com essa pandemia, dificilmente... Porque, assim... essa perspectiva da tecnologia, essa perspectiva da aula online, de estarmos nos relacionando pela tela. Então, acredito que isso trouxe algumas facilidades, né? Mas, claro, minou as relações ainda mais, mas trouxe algumas facilidades que dificilmente a gente vai conseguir, pelo menos nesse momento, ultrapassar. Então, acho que a questão é se adaptar, por mais que seja nesse momento, e até mesmo quando passar, se adaptar dessa forma também, utilizar essa ferramenta que a gente tem na mão e esse novo formato. Porque deixar morrer ou perder a palavra é algo inadmissível. Mas dar vida para essa palavra de formas diferentes, acho que é a grande questão. E esse é o nosso desafio. E, sinceramente... para a rua, muito desafiador. Mas agora o nosso desafio é como levar o Hamlet, né? Online. Exatamente. Home office, nessa imagem, entende? Então dá para a gente viajar muito nisso, e eu acho que é uma vibe, eu me arrepia, cara. Acho que a gente pode surtar muito. E olha, eu vou falar por mim. Só de entrar num movimento de produção, meu Deus. E de pensar que isso pode trazer um momento de alívio para quem assiste, não sei, pensar em pílulas, em coisas curtas, em temas, sabe? É como chegar fácil. Porque quando eu trabalhava na arte e educação, era bem escassos recursos. O Kleber já trabalhou lá.
E aí só tinha problema. Aí, eu criei lá. Na hora que chegava uma mãe, eu falava, peraí, o problema já existe. O que a gente pode fazer para resolver com o que a gente tem? Esse era o meu posicionamento. Então, agora, com o que eu tenho, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Não dá para querer perfeição, porque eu acho que quando a gente quer muito que aquilo fique muito legal, isso bloqueia e acaba não fazendo. E tem que começar. Não sei, nossa, ter palavra, nossa, adorei a coisa da palavra, do respiro que a Rita trouxe, e sinceramente, uma vez me disseram que eu tenho muitas palavras para gastar, poder gastar minhas palavras seria perfeito, sem ser pensar em comida de menino, em roupa de menino, em como educar uma criança, em como fazer uma criança. Nossa, gente, isso seria... E ir além ainda, não só pensando no lado egoísta do eu, mas de pensar que isso poderia causar um riso do outro lado, ter um momento de relaxamento, ter um momento de reflexão, sabe? Trazer uma luz. Nossa, que é isso? Isso daria sentido para o meu ser criativo. Bacana. É porque tem também, né, gente, essa... Podem lançar outras coisas aqui também, né? A gente tá descontraído aqui, mas acho que a circunstância que a gente viveu também de estar isolado, né? Eu falo, acho que talvez Tom e o Robson agora, não sei, né? A Rita, mas quem tem duas crianças em casa, quem tem criança em casa, não tem solidão, né? Então, eu invejo muito vocês, porque... Não tem pausa de descanso! Não, Kleber, você sabe, Kleber, Luana, a gente sabe que é isso. Tipo assim, eu ouvi alguém falando assim, assisti não sei quantas séries, não aguento mais ver série, não aguento mais isso. Eu falei, não aguento mais dormir. Oi? Eu sei que é silêncio. Esse silêncio eu não aguento. Oi? O resto é silêncio, não existe, né, na gente. Mas acho que essa metáfora que a Rita trouxe também, bem legal, que acho que até inspirada na rainha, né, naquele momento em que ele fala para o Hamlet que não contará, não, se palavra é feito de ar, e eu não terei palavras para respirar, né, o ar para respirar as palavras que possam de alguma forma te trair com o rei, revelar, né, aquilo que ela passa a tomar o conhecimento. E acho que traz também a memória, né, de alguns fatos que foram absurdos, né, desde aquele americano, né, que morreu lá com o pé na sua garganta, e aqui também nós tivemos no Carrefour, né, 2 atos de extremo de racismo, e essa, né, e essa metáfora também que o próprio Covid traz de afetar basicamente a respiração também, né? O ar tão vital, que é a primeira coisa, e quem já ficou gripado tem pneumonia, tanto que é ruim, né? Eu tenho rinite, então eu sofro todo dia, né? O que é não conseguir respirar, né? E o respirar de muitas coisas, não só o ar, né? Mas também respirar em um ambiente de pessoas mais colaborativas, mais sensíveis, mais humanas, né? E aí eu quero até aproveitar a oportunidade, né, da nossa conexão com o Festival das Famílias de Circo, né, para lembrar que a gente também está dentro do festival numa campanha de apoio, né? Acho que está no momento da gente ter muita solidariedade, porque as pessoas estão morrendo de fome. Infelizmente, essa é uma realidade que retornou ao nosso país. Então, a gente tem uma campanha aí de arrecadação de alimentos, recursos, porque tem famílias circenses e artistas em geral que não tem um creme dental, um sabonete, não tem mais instrumento, não tem alimento para a sua dignidade básica mínima, né? Então, gente, olha... Eu preciso pôr um menino para dormir. Que lindo! Olha o tamanho! Esses olhos de jabuticaba grande, ele não vai ver isso, não. Oi, Ratinho! A cara dele.
Mas eu acho assim, essa é a deixa do Ravi, a deixa que a gente também já passou aí dos nossos 60 minutos regulamentares, é sempre bom, mas eu acho que acho que a gente já pode já ir para estava batendo ali na porta e chamando, cadê mamãe? Acabou, né? As nossas considerações finais aí, eu acho que então é isso, né? Eu acho que essa metáfora é muito forte, eu acho que o Hamlet tem, de fato, diversas palavras que precisam ser ditas novamente, né? A gente precisa falar essas coisas, porque é preciso, e eu falava isso no outra reunião de manhã, a indignação deve também ser a nossa mola hoje. Não é possível mais a gente ficar pasmo, inerte, sem fazer nada. Então é preciso que a gente, né, se coloque em ação, em movimento, inclusive para brecar, porque o lado de lá, eles são muito poucos. São barulhentos demais, mas são muito poucos. E a gente precisa organizar essas palavras e também fazer ecoar essas palavras que a gente considera terem um pouco mais de valor e um pouco mais de condição de nos conectar com uma dimensão para além, né, da materialidade da vida, né, para uma dimensão onde a gente consiga também responder as questões mais básicas, né, por que a gente está aqui, né, quais são esses outros lados da nossa vida, que não só esse cotidiano ordinário, né? Então, se a nossa função enquanto artista é mostrar o quanto a vida tem de extraordinário, e que o Ravi aí, que está descobrindo o mundo, vê o mundo com os olhos do extraordinário. A cada passeio que ele faz com os pais, a visão dele é de ver o detalhe daquilo que não é comum. E a gente, ao envelhecer, ao entrar na lógica, né, da vida capitalista, do jeito capitalista, né, de viver, a gente vai perdendo isso. Então, eu, pelo menos, acho que todos nós aqui fazemos parte de um tipo de arte que não é por esse caminho, né? A gente tem lado, a gente tem posição, a gente quer um tipo de pessoa, ou dialogar, ou fazer uma obra crítica que instigue as pessoas que estão ali com a gente. Não é para deixá-los mais aparvalhados, mas, pelo contrário, deixá-los impactados com a potência que é a beleza, e que, com isso, entusiasmados, eles também vão buscar a beleza na vida deles, né? Eu acho que é isso, e com aqui eu encerro aí as minhas elucubrações. Deixei a palavra com vocês. Então, para encerrar, né, gente? Estava aqui pensando aqui, né? Uma frase que eu ouvi há muito tempo: minha cabeça pensa além de onde meus pés pisam. Então é isso. Eu acho que foi uma hora muito, muito agradável, muito bacana. A gente podia ter mais esses momentos para falar um pouco mais sobre Hamlet e falar sobre essa questão que tanto nos aflige hoje. Gente, uma boa noite para vocês. Tenha uma noite boa, de pensamentos bons. Vontade de dar um beijo no Kleber, dar um beijo na Andressa, dar um beijo na Rita, sabe? Vontade de dar um beijo no Constantino, pegar na barriguinha dele. Pegar na barba do bode velho aí, né? Barrigona, me respeita. Ai, gente, que coisa boa. Tomar uma cerveja gelada, que é tudo que a gente merece nessa vida, é brindar, sabe? Com a cerveja gelada e com aquele espetinho. Então, deixa aí. Que falta, cara, que falta. Gente, ó. Para quem quiser dar o tchau aí, falar as palavras. Saudade de vocês, cara. Saudades grandes de vocês. Beijo para todos. Muito, muito, muito bom estar aqui. E, sinceramente, eu adorei a coisa das palavras. Fica aí, olha. Se quiserem, podem contar comigo. Contanto que não seja a hora de pôr o menino para dormir, tá ótimo. Porque, afinal de contas, estamos em isolamento, né? Obrigada. Abraços para todos. Foi muito boa essa reflexão. Eu acho que é importante a gente estar sempre se lembrando disso, de quem somos, onde estamos, o que podemos fazer, o que devemos fazer, né? E, a partir disso, como dizia o Augusto Boal,
como tornar isso uma ação concreta. Como pegar toda essa conversa que a gente teve hoje e fazer disso algo concreto, para não ficar só em palavras. As palavras são importantes, mas elas ganham um novo sentido quando elas se tornam algo concreto. Fica aí. Belíssimo. Antes de acabar, só acho que a gente fez uma indelicadeza que a gente não comentou, os amigos nossos que estão aqui mandando boas palavras pela gente aqui nos comentários do chat do YouTube, né? Então aqui o Gerson, o Davi, a Cida, a Adriana Brito, né? A Raquel, também lá no Instagram, que a gente estava fazendo a transmissão lá, a Renata, o Marlos, muita gente querida que mandou aí várias palavras para nos motivar aí. Eu quero agradecer a todos que nos viram aqui, ouviram agora, né, um pouquinho das nossas histórias, dos nossos pensamentos aí. Um grande beijo no coração de vocês aí que nos assistiram, e esse espetáculo vai ficar disponível aí nos próximos 15 dias. Quem não teve oportunidade de ver vai poder rever. É claro que é um registro de uma época, né, em que nós podíamos aglomerar, podíamos andar. É um registro, né, que não foi feito para ter a tecnologia da rede, mas nós acreditamos que é um registro muito legal e que valeria a pena compartilhar com aqueles que não tiveram oportunidade de vê-lo, né, ao vivo, porque dava para captar um pouquinho, né, da dimensão, da emoção, né, que aquelas palavras ditas por esse elenco maravilhoso. E aqui quero agradecer a todos vocês aqui que estavam lá degladiando com essa obra, a Rita, o Arilton, o Robson, o Kleber, a Luana, que já foi pôr o Ravi para dormir, que estava no início aí. Foi um processo longo, mas um processo que eu acho que o resultado muito bom. E hoje conversava com a Rita mais cedo, quando vi, faz um tempo que eu não tinha assistido a filmagem, falei, nossa, se estaríamos, né, onde estaríamos agora se tivéssemos podido continuar com o espetáculo, né, mas reaqueceu aquela vontade de não deixá-lo, não colocá-lo na gaveta, né? Então acho que foi bom por isso. A Isabela também, que estava aí, né? Não posso deixar de falar. Sim, Isabela querida, que está lançando aí o fã-clube da Rita. Renata Caetano também. A Renata, isso. Abraço a todos, né? E obrigado, hasta la vista. Beijo no coração de todos vocês. Até breve, queridos. Saudade, Rita, saudade. Nem que seja nas telas. Beijo.